Estamos iniciando mais um Olhar de Trabalhador, aqui dentro do programa Outro Olhar, TV Comunitária do Rio, Canal 6 da Claro Net. Mais uma vez, eu tenho a satisfação de receber Sebastião José, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Rio de Janeiro, diretor nacional da Central e também presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, que inclui motorista de ônibus e motorista de diversas outras modalidades de transporte. Sebastião, obrigado aí por mais uma vez estar com a gente aqui nessa primeira temporada do Olhar de Trabalhador. Vamos para o terceiro episódio. No primeiro e no segundo, nós trocamos ideias sobre a vitória do Lula, a eleição de 30 de outubro de 2022 e também, no último episódio 2, tratamos da transição. Agora eu gostaria da gente explorar um pouco aqui no debate como a visão do trabalhador, e você representando uma opinião de trabalhador, no sentido de como será a política econômica do governo Lula no seu terceiro mandato e as derivações ao longo da entrevista que eu farei sobre política de emprego, aumento real do salário mínimo e, principalmente, a situação dos sindicatos. Então, para iniciar, eu quero te perguntar como é que você analisa que será o governo Lula 3 de política econômica. A gente já viu aí nessa discussão da transição uma pressão dos banqueiros aí para resolver logo quem é o ministro, de que não pode ter a PEC da transição num valor muito alto, 4 anos, etc. Qual é a sua avaliação? Seja bem-vindo. Obrigado, Moisés, por essa oportunidade, mais uma vez, participar com você aqui desse programa. Obrigado aos telespectadores que nos acompanham. Mas, olha, eu penso, Moisés, que tem muita, vamos dizer assim, tem muita onda, muita falácia, né, com relação ao que seria, né? São dúvidas levantadas ou questionadas, principalmente pelo PIB brasileiro, né? Pelo setor produtivo também, pelos investidores, né? De um determinado suspense com relação a o que será, vai furar o teto, não sei o quê, etc. Eu acho que é uma abordagem, né, um pouco fora dos padrões, né? Primeiro que nos últimos anos o que se mais fez foi furar teto, ninguém questionou. E se a gente olhar, né, um pouco o histórico dos governos do PT, principalmente dos dois primeiros governos do presidente Lula, o que a gente vê na política econômica, né, é algo assim que chama muita atenção, porque é um governo que os banqueiros chamam de esquerda, mas que fez uma política econômica mais de direita, atendeu muito mais ao interesse dos investidores, tá certo? Do que do desenvolvimento. Não foi um governo com viés de esquerda em momento algum, pelo contrário, né? Foi um governo que valorizou muito, né, o capital, etc. Talvez essa preocupação seja porque é o perfil do presidente Lula, muita identidade dele, né? Até não só uma plataforma do partido, mas é muito mais dele, de que o desenvolvimento econômico tem que andar junto, né, com o desenvolvimento social, né? Combate à pobreza, combate à fome, respeito às minorias, né? Respeito ao meio ambiente. Então, me parece que é um pouco exagerado, né? E aí a gente pode, sem muito esforço, a gente que não é da área econômica, a gente pode analisar quando o governo Lula, né, no seu primeiro mandato, primeiro nomeou, né, para o Ministério da Economia um político, né? Não foi um economista. E se a gente voltar lá, a gente vai observar que, com relação ao que se fala hoje, porque não tem responsabilidade fiscal, porque vai gerar infração e tal,
Se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vê que foi exatamente o contrário, né? Ele conseguiu, de certa forma, não só manter a responsabilidade fiscal, como fez reservas, como nenhum governo conseguiu fazer, as reservas cambiais que o governo Lula fez, né? É o que está permitindo esse desgoverno agora ainda sobreviver, né? O país está quebrado, mas se não fosse zerou as a dívida reservas, nem com o sei o que seria, FMI, né? né? Não, sem contar isso, né? O Brasil saiu de devedor do FMI para credor, né? Passou a emprestar dinheiro para o FMI e, historicamente, se a gente voltar um pouquinho lá no Plano Real, né? A gente lembra aqui que o FMI que ditava a regra do jogo aqui. O que está sendo discutido agora com a gritaria aí da área econômica, da área empresarial com relação à postura do presidente Lula, o que será esse governo na área econômica, vai aumentar a inflação, vai aumentar o dólar, não sei o quê, etc, etc. Lá, naquela época lá atrás era o FMI que dizia como é que tinha que ser, né? Ainda bem que essa discussão agora está entre nós, ainda que a gente não concorde muito com a postura aí dos empresários, mas eles estão podendo falar agora, porque antes quem falava era o FMI, né? Como é que tinha que ser a política econômica, etc, etc. Né? Então, assim, me parece que não faz muito sentido. Agora, se essas pessoas querem que aumente ainda mais a desigualdade no Brasil, né? Porque se fosse um governo que estivesse falando que ia taxar as grandes riquezas, que eu acho que era uma das formas mais rápidas de resolver essa questão da desigualdade social no Brasil, que é uma coisa alarmante, vergonhosa para o nosso país, né? A quantidade de pessoas que a gente tem passando fome, aí ainda se poderia reclamar alguma coisa, mas nem isso não está na plataforma do governo. O que está na plataforma do governo é uma política econômica com distribuição de renda, geração de emprego. É óbvio, eu acho que é uma política muito, muito previsível, não há motivo nenhum para essa Agora, gritaria. deixa eu fazer uma polêmicazinha aqui com você para resgatar Você melhor gosta. a sua opinião. Veja, que o governo não foi um governo considerado de esquerda no sentido de ir para cima dos empresários, tomar seus bens, etc., que seria uma visão aí romântica do que é de ser de esquerda, mas havia uma diferenciação entre estimular a produção industrial do setor produtivo e ficar navegando com os banqueiros numa questão de financiarização da economia e tal. Você não compreende que o governo Lula, nos seus 2 anos, teve um estímulo, fizeram várias medidas na Petrobras para a produção nacional, estimular os estaleiros, estimular a produção interna, etc., e que isso, de alguma forma, não deveria, mas mobiliza o setor financeiro, porque quem domina a mídia, você sabe, né? Quer dizer, quem financia a mídia e tal são os banqueiros. Então, a voz dos banqueiros é muito mais alta do que a voz dos industriais. O que você acha disso? Olha, primeiro eu acho que a gente precisa analisar onde estão os focos de resistência, né? Porque assim como eu acabei de dizer, não é nas políticas que o próprio governo, que o próprio presidente fez na sua campanha de uma política econômica com desenvolvimento e distribuição de renda que está motivando, né, vamos dizer assim, essa desconfiança, né? Eu acho que essa desconfiança, por incrível que pareça, o capitalista não costuma ser ideológico, né? Mas nós estamos vivendo uma situação tão incrível no Brasil que eu estou achando que nós estamos vivendo uma crise ideológica no capitalismo. Não é em função de produção e de renda, não, porque eles ganharam muito. E aí a gente pode olhar os setores mais resistentes até então, durante todo o período eleitoral e agora na transição, os mais resistentes são aqueles que mais se beneficiaram dos governos do Lula no passado. E aí não precisa ir muito longe, a gente vai no agronegócio.
O agronegócio, o período que o agronegócio mais cresceu no Brasil foi nos governos do PT, né? Foi nos dois governos do presidente Lula que eles cresceram. A gente teve um desenvolvimento, um investimento na Petrobras que colocou a Petrobras como uma das principais petroleiras do mundo, né? Então a gente teve o agronegócio, a gente teve a Petrobras, a gente teve alguns setores da economia, principalmente o setor bancário, né, que foi altamente lucrativo, ganharam muito dinheiro. E aí é a mesma contradição que nós estamos vendo nessa política, nessa ideologia que envolve religião com política, né, que envolve os militares com a política, os militares que pela Constituição tinham que estar à margem da política, fora da política, passaram a entrar na política, sabe, de uma maneira bem incompreensível e até inaceitável, porque não é o papel deles, né? Assim como parte dos evangélicos, né, que tiveram no governo Lula uma legislação que garantiu os princípios constitucionais, né, da liberdade religiosa, de reuniões, de criar quantas igrejas quisessem. Eles cresceram, sei lá, sabe? E aí resiste aquilo que na verdade, incentivou. Você tem uma ideia, a famosa marcha, né, dos evangélicos, o dia, foi tudo criado, né, por Marcha com meio do Jesus. governo. Foi tudo criado pelo governo do presidente Então Lula. você Ou seja, acha que o pessoal está sujando o prato que comeu, tiveram tantas benesses no governo Lula e a coisa virou de cabeça para o ar, é isso? me parece que o que tá prevalecendo é uma guerra ideológica, não é uma questão econômica. A conclusão que a gente chega é que a questão é ideológica, não é econômica. E aí você analisando bem, né? Se a gente for voltar lá no processo que deu origem ao impeachment da presidente Dilma, né? Foi o Plano Safra, né? Foi o Plano Safra que furou o teto, que deu a tal pedalada que eles inventaram aí, que todo mundo deu. Não é que ela não deu a pedalada, mas todos os governos, antes e depois da Dilma e durante o período, deram pedalada, mas a pedalada só funcionou para ela. Se é que ela deu a pedalada, ela deu para beneficiar ou para ajudar o agronegócio, que acabou derrubando ela e hoje se torna inimigo do setor. Ou seja, parece uma guerra ideológica, não parece uma disputa da produção, da distribuição de renda, do crescimento da economia, de investimentos, né? Infraestrutura, né? Não parece isso. Parece que, infelizmente, a questão ideológica está pautando a agenda, e isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim para todos. E como é que vai ficar essa luta ideológica, nessa sua análise, em duas questões fundamentais, mais diretamente vinculadas ao trabalhador? A questão do aumento do salário mínimo e a criação de empregos. A gente sabe que naquele período do Lula, com Minha Casa Minha Vida, a questão lá da transferência da água do São Francisco, diversas outras medidas dos estaleiros que eu citei e tal, se criou muito emprego. Qual é a expectativa sua, da nova central, né, quer dizer, dos sindicalistas e dos trabalhadores de forma geral, para a criação de emprego e a volta da recuperação do salário mínimo um pouco acima da inflação? Olha, mas na verdade não há investimento, né? Não há desenvolvimento sem o governo ser um indutor, né? O governo precisa ser um indutor de investimentos em diversas áreas. Na infraestrutura, que é uma questão, que nós temos historicamente um gargalo, né, nessa questão das nossas rodovias, hidrovias, estradas que precisam de investimentos, e não é a área privada que vai investir sozinho. Eles são parceiros, né? Eles gostam de pegar tudo prontinho só para botar o pedágio para cobrar do povo que passa lá depois está pronto, né? Botar o dinheiro lá para abrir estrada ninguém quer. Então tem que ser o governo. E também esse é um modelo que eu acho que deu certo e que tem tudo para o governo Lula fazer
repetir, claro, aperfeiçoando aquilo que deu errado, na economia, uma economia com desenvolvimento, com geração de emprego, com distribuição de renda, porque no Brasil só existe uma forma de distribuir renda no Brasil, é a geração de emprego de qualidade, né? O aumento do salário mínimo. Não tem outra maneira de distribuir renda no Brasil a não ser isso, né? Então, um governo que incentiva a indústria nacional, né, que investe em ciência e tecnologia, esse governo, se fala muito, não tem verba para a saúde, não tem verba para a educação, não tem verba para ciência e tecnologia. Ou seja, sem investimento, né, do jeito que o mundo se desenvolve hoje, sem investimento nessas áreas estratégicas, principalmente em tecnologia, né, tecnologia em todas as áreas possíveis, né, inclusive na área de segurança, né, que é uma das áreas que mais precisa do desenvolvimento tecnológico. Sem isso, a gente não vai ter crescimento com distribuição de renda, crescimento com geração de emprego, né? Se fala em geração de emprego agora, a gente olha o que está acontecendo no Brasil, é algo assim, não, fechou, o mês fechou positivo na geração de emprego. Aí você vai ver 85% dos empregos gerados para ganhar salário mínimo. Foi na área de serviços. Você não gerou emprego de qualidade, muito pelo contrário, você teve redução. Os postos de trabalho de pessoas qualificadas que ganham acima de R$ 10.000, houve redução, mesmo no período que áreas como comércio, a grande parte dos trabalhadores da informalidade, com a uberização do país, gerou subemprego, não foi emprego, né? Seja ele de carteira assinada ou não deixa de ser um subemprego, porque a remuneração é péssima. Você teve uma redução de 17% na média do salário dos brasileiros. Então, até o servidor público tem setor que está 5 anos sem reajuste. Como é que você vai distribuir renda sem reajuste? Você tem esperança no Lula 3 que essa situação comece a melhorar ou não? Não, com certeza. Ele tem reafirmado que ele veio para fazer melhor do que fez no passado. Aprendeu com os erros e que esse governo dele será melhor. E a gente está acreditando muito nisso. Ele tem tido uma postura de estadista, vamos ser aqui realistas, não está entrando nas picuinhas. O programa de governo com a Frente Ampla é um programa para o país, não é um programa para a família, não é um programa para aqueles que o apoiaram, né? Principalmente na área econômica. Toda a sinalização que esse governo tem dado é um governo que será um governo de todos e para todos. E a Frente Ampla é a maior sinalização disso, né? Agora, Sebastião, vamos entrando aí no terço final dessa entrevista. Então, eu queria falar especificamente da questão do movimento sindical. Na minha compreensão, a existência dos sindicatos e a existência da pulverização dos sindicatos pelos municípios e tal, como idealizada pelo governo Getúlio, lá depois da Revolução de 30, configurado em todo o sistema confederativo, que depois aí do surgimento do novo sindicalismo lá do ABC, isso foi questionado, etc. Hoje eles estão vendo que exageraram na dose, principalmente sobre a questão do imposto sindical, né? Porque o imposto sindical ajudou a manter as estruturas sindicais, essa questão de ter consciência mais avançada ou menos avançada, os dirigentes, depende muito da luta política, de como as forças políticas se movimentam. E o que a gente viu depois do golpe na Dilma, através com o governo do Temer e aprofundando no governo do Bolsonaro, é uma tentativa de quase que eliminar o sindicalismo e tal. E eliminar o sindicalismo quer dizer reduzir a democracia. Obviamente que a luta política dos partidos é uma que discute o poder. A luta política de cada setor específico, econômico, etc., dos empresários, do agronegócio, dos sindicatos, é a disputa política normal dentro da sociedade que garante um grau de democracia avançado. Várias medidas foram tomadas, além das medidas de restrição ao aumento de salário,
a participação dos trabalhadores nos diversos conselhos que existiam aí na República, teve também uma restrição direta nos sindicatos. Se chegou a proibir até desconto em folha, impedir a contribuição sindical aprovada em assembleia, boleto não podia, uma série de contrabandos aí que foram colocados para impedir a organização dos trabalhadores. Depois o pessoal reclama que o índice de sindicalização é pequeno. Primeiro, uma visão geral. Qual a sua avaliação e as expectativas, você que é dirigente nacional da Nova Central, uma das centrais oficiais aí do país, e também aqui dirigente do Estado do Rio de Janeiro, além de presidente do sindicato, qual a sua... Você tem esperança de um retorno mais forte do sindicalismo? Para começar a pergunta. Olha, a primeira questão que nos chama a atenção e que o governo do PT no passado não mexeu, eu acho que eu espero que dessa vez ele mexa, porque a origem dessa tentativa, né, de neutralizar a ação sindical no Brasil, ela se dá primeiro porque o judiciário, de certa forma, não atua, não tem atuado, né, para equilibrar as relações, a correlação de força entre o movimento sindical. Porque a legislação brasileira, ela define, no mesmo capítulo, a organização sindical de trabalhadores e de empregadores. Então, quando o Congresso Nacional, que tem uma maioria absurda, né, de representantes dos agentes econômicos, eles promovem mudanças para enfraquecer um lado, né, que senta à mesa de negociação, e isso tem repercussão direta, né, e a gente está vendo o que está acontecendo, né, vamos dizer assim, no retorno de uma certa exploração do capital sobre o trabalho, né, disfarçado de liberdade, né? Não, os sindicatos agora têm liberdade, deram um poder de acordado do acordo coletivo, que é um instrumento fundamental para a organização dos sindicatos, deram um poder para o sindicato dos trabalhadores, para as representações dos trabalhadores, depois que tiraram toda a fonte de custeio. E não fizeram a mesma coisa com o setor patronal. Né? Sem contar que o setor patronal Você está dizendo tem a sua que receita... quebrou a isonomia. Porque quebrou a toda a isonomia. estrutura sindical era isonômica. O que tem o patrão tem o trabalhador. Não é isso? Inclusive a era correlação na de justiça do força. trabalho. A correlação de força sempre foi desproporcional. Os empregadores sempre tiveram mais força. É a lógica. O capital sempre teve mais força do que o trabalho. Mas a legislação brasileira tenta, de certa forma, equilibrar essa relação, e quando essa relação não está equilibrada, o judiciário entra para equilibrar. O judiciário, de certa forma, ficou ausente desde a emenda constitucional 45, que você, para estabelecer uma negociação coletiva, judicializar uma negociação coletiva, tem que haver um comum acordo. Então, você só pode botar o patrão na justiça se ele concordar. Então, não tem negociação coletiva. E outra questão, que eu acho que aí sim é importante o telespectador entender, é que toda vez, e nós vamos ver isso daqui uns dias, toda vez que o país gera algum emprego de qualidade, os empresários vão para a televisão dizer que não tem mão de obra qualificada. E no Brasil, a legislação coloca na mão dos empresários, dos próprios empregadores, a responsabilidade pela qualificação dos trabalhadores brasileiros. Eles recebem uma verba altíssima para isso. Então, se falta trabalhador qualificado no Brasil, é porque os empregadores, os empresários estão desviando dinheiro, que é para qualificação profissional. Né, isso? Exatamente. Não, eles, além de terem um dinheiro que nenhum país do mundo, nenhum empresário no mundo disponibiliza dos recursos que os empresários brasileiros disponibilizam para qualificar os seus trabalhadores. Eles não qualificam os trabalhadores porque eles querem pagar pouco, né? Querem trabalhador
no subemprego, né? Foi isso que as reformas apontaram, né? Para desestruturar por completo a legislação trabalhista, criando a previsão, né, de uma exploração legalizada, né? Haja vista agora, que eu espero que o governo revogue a questão do contrato intermitente, você só ganha as horas trabalhadas, ou seja, nem o salário mínimo que é garantido pela Constituição está garantido mais depois da reforma. Então são absurdos que só foi possível porque primeiro quebraram os sindicatos, tiraram a força do sindicato dos trabalhadores e jogaram o próprio trabalhador contra a sua representação com a história do imposto sindical, que essa é a mais absurda de todas. Porque o imposto sindical, que correspondia a um dia de desconto dos trabalhadores para o sindicato, eram 0,33 do salário anual de um trabalhador. Quer dizer, é algo muito pequeno em relação ao que os patrões recebem, que é 2,5% da folha mensal. Então, assim, eles recebem 30 vezes mais do que a gente, com recurso público, que consta lá no artigo 149 da Constituição, é tributo para eles, e eles colocam isso quando eles colocam isso no custo de produção ou de serviço, a sociedade brasileira está financiando a organização sindical dos patrões, né? E estão impedindo que o próprio trabalhador financie a sua organização sindical. Porque a reforma, além de tirar o imposto sindical, proibiu os descontos. E eu tenho feito negociações aqui, é importante entender isso, que é o empregador que senta aqui e fala, olha, mas não é justo descontar do trabalhador. Eu digo, pô, mas você que vai descontar. Não é justo descontar um dia para o sindicato, mas você não paga as horas, não quer que eu bote uma cláusula aqui que você não vai pagar hora extra, que você não vai dar aumento, né? Aí pode. Ou seja, foi uma reforma que eu acho que alguns pontos precisam ser revistos. É evidente que a gente não vai defender aqui que a CLT tem que ser mantida como ela foi, ela tem que ser atualizada, isso é normal, né? E, agora, atualizar não é desestruturar a organização dos trabalhadores. Eu acho que essa é a questão pontual. E isso tem uma interferência, mas aí só para concluir esse raciocínio, é que sem sindicatos, nenhuma democracia madura no mundo, ela funciona, ela existe sem uma organização sindical forte, sem uma organização representativa. Então, quando você enfraquece os sindicatos no Brasil, você enfraquece a democracia. E a gente viu, né, os riscos que é enfraquecer a democracia. A gente viu isso há um mês atrás, né? Agora, Sebastião, tem 1 minuto e meio ainda. Veja, como é que e a organização entre os trabalhadores? Como é que tá as articulações? Você esteve em Brasília recentemente, agora tem que ser bem rápido. Olha, alguns pontos, só para posicionar aqui, a gente tem alguns consensos, né, e da postura, né, do presidente Lula, e ele atua em cima dos consensos. Então, onde tem consenso, vai avançar. E a gente tem alguns pontos muito importantes de consensos, né, que já está sendo elaborado pela equipe de transição. Por exemplo, um dos mais importantes é essa questão da valorização do salário mínimo acima da inflação, isso já é um consenso, né? A manutenção do auxílio emergencial é um consenso de todas as centrais sindicais, o governo precisa, e o entendimento de que alguns pontos da reforma trabalhista precisam ser revistos, né? E outros precisam ser colocados lá, principalmente essa questão da uberização do país. Há de tecnicamente, se desenvolver alguma proteção para esses trabalhadores. Isso, Sebastião. Muito obrigado aí. Nós estamos encerrando o 3º episódio do Olhar de Trabalhador, analisando aí a nova configuração política do país, a eleição do Lula para o 3º mandato e o papel dos trabalhadores nessa situação. Então, até a próxima semana, com mais um episódio aqui com o Sebastião, tratando de aprofundar esses temas ligados aos trabalhadores e ao novo governo. Tchau, Sebastião, obrigado. Obrigado a você que nos assistiu. Obrigado, até o próximo.